Ok, amado. Nós tivemos na semana passada a, uma pergunta extremamente importante sobre a questão do Espírito Santo, né? Nós tivemos a pergunta muito importante: qual é a ação do Espírito Santo na grande tribulação? É uma pergunta extremamente importante, uma pergunta nobre. Parabéns para o irmão que fez a pergunta. Eu quero incentivar os outros a fazerem também perguntas. Se durante a semana você, ao estudar a apostila, estude, aprenda a sentar e ler a apostila, e elaborar perguntas. E traga para nós as perguntas, ou durante a semana, porque eu vou buscar as respostas onde elas estiverem. Repito, se não estiver aqui, lá no céu a gente vai perguntar ao nosso Deus, ok? Mas a pergunta importante foi essa: a ação do Espírito Santo na tribulação. Qual o papel? Quando a gente entende que ele é o detentor, né? Ele que está impedindo o homem da iniquidade, o filho da perdição, a ser manifesto no planeta, isso não significa que ele não estará agindo na grande tribulação. Porque o Espírito Santo, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é eterno, ele é imutável, mas ele é onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, qual é a ação dele? Qual é o papel dele na grande tribulação? Então, nós entendemos que na tribulação não há um corpo de Cristo. Isso fica bem claro para nós. Então, esse é um assunto extremamente importante. Na grande tribulação, nos 7 anos de grande tribulação, não existe um corpo como tem hoje, chamado igreja. Não existe. Existe salvos, redimidos, mas não existe um corpo. Então, a igreja, ela foi arrebatada, ela foi transladada, ela foi levada para os céus antes da 70ª semana de Daniel. Pá. Então, nós estamos estudando a grande tribulação. Ao mesmo tempo que a gente estuda a grande tribulação, nós estamos no céu, repito, gozando das bodas do Cordeiro. Estamos com o Senhor nos céus. E a grande tribulação estará acontecendo na terra simultaneamente, certo? Então, essa é a nossa primeira parte que a gente quer tratar sobre a ação do Espírito Santo na grande tribulação. Mas a nova aliança, preste bem atenção, isso é importante, assimilará os benditos de meu Pai, gentios tribulacionais. A Bíblia diz em Mateus 25, versículo 34, diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, com os pequeninos irmãos de Jesus, judeus contemplados com a nova aliança. Então, a nova aliança vai atingir também os convertidos na grande tribulação, tanto judeus como gentios. Esses farão parte da nova aliança. Joel capítulo 2 é um capítulo profético. Ele diz que haverá o derramamento do Espírito Santo, né, nos corações dos judeus, do povo judeu. Então, vai haver um derramamento do Espírito Santo nos corações dos judeus da nação de Israel, além dos gentios salvos da época. Então, haverá um derramamento do Espírito Santo sobre o povo judeu e também gentios. Eles não formam o corpo, como a gente chama a igreja, pelo batismo no Espírito Santo, como no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste nasceu a igreja, Atos 2. Ela começou ali, o período da graça, o período da igreja, e esse período terminou com a primeira fase da segunda vinda de Cristo. Então, esse corpo, ele não existirá na grande tribulação, porque se o corpo existisse, o cabeça também existiria, que é Cristo. Então, não está a cabeça e nem o corpo. Então, a igreja não estará na grande tribulação. Quero pontuar algumas coisas importantes para vocês
sobre a atuação do Espírito na grande tribulação. Primeira coisa que a gente aprende sobre a ação da terceira pessoa da Trindade é que a vida de testemunho na tribulação só pode ser propiciada pelo Espírito. A vida na grande tribulação, o testemunho na grande tribulação, só pode acontecer mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Ele agiu no Velho Testamento, ele age hoje, e ele vai continuar agindo na grande tribulação. Então é importante você entender isso, né? Em um cenário em que a multiplicação da iniquidade resultará no resfriar do amor de quase todos. Então haverá um esfriamento, haverá um amor pequeno. Então vai ser preciso o Espírito Santo para aquecer, para ajudar aqueles convertidos, salvos na grande tribulação. A Bíblia diz, em Mateus 24, versículo 12, diz assim, ó, lembra Mateus 24, Mateus 25, esses dois capítulos, eles são capítulos proféticos. São capítulos para a época apocalíptica, né? Para a época da grande tribulação. Mas o versículo 24, versículo 12, do capítulo 24, diz assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É por isso que, tanto hoje, o Espírito Santo aquece nosso coração, quando a gente está frio, quando a gente está um pouco indiferente, cabisbaixo, o Espírito Santo nos ajuda. Então, na grande tribulação, não será diferente, de forma nenhuma. Certo, irmãos? Então, é impossível alguém ser irrepreensível sem o Espírito em sua vida num período tribulacional. Então, ele vai agir na vida dos salvos na grande tribulação. É o que ocorre com os crentes tribulacionais, como os 144 mil, de Apocalipse 14, 4 e 5. A Bíblia diz que os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo da nação de Israel, 12 tribos, a Bíblia diz que esses 144 mil, eles têm 7 virtudes. Né? E quais são essas virtudes? Que eles são incontaminados, eles serão puros, eles serão fiéis, sem dolo, sem engano, redimidos, primícias de Deus e irrepreensíveis. Então, quem está agindo neles, nos 144 mil, é o Espírito Santo de Deus. Não tem outra força para capacitá-los, para ajudá-los, para fazer com que eles sejam os missionários na grande tribulação. Então, é mediante a ação do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa importante sobre a atuação do Espírito Santo na grande tribulação é que o Espírito Santo neles, nos salvos na grande tribulação, usará para pregar o evangelho do reino. Vai ser a ação dele. A Bíblia diz em Mateus 10, é muito importante esse texto, versículo 19 ao 23, diz assim, ó, e quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. É importante isso, né? Então diz versículo 2, sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, a perseverança será a marca de uma pessoa convertida na grande tribulação. E essa perseverança que o salvo vai ter na grande tribulação é conduzida, fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. E o verso 23 conclui, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel
até que venha o Filho do Homem. Aqui ele está falando da segunda fase, da segunda vinda de Cristo, quando terminar a grande tribulação. Então, é o Espírito Santo que vai fazer com que eles tenham a capacidade, certo, de proclamar o reino de Deus. Falando aqui do reino milenar. A terceira verdade sobre a atuação do Espírito na grande tribulação é que os profetas, olha bem, haverá 2 profetas na grande tribulação. É que os profetas da tribulação profetizarão pelo evangelho do reino. Quem são esses 2 profetas? A gente vai ver quem são essas 2. São as 2 testemunhas. Depois a gente vai identificar quem são elas. Elias, Moisés, são 2 judeus. Mas a grande verdade é que o Espírito Santo vai usar essas 2 testemunhas para profetizar na grande tribulação. O texto diz assim, ó, Apocalipse 11, os versos 6 e 8, diz assim: elas têm autoridade para fechar o céu. Esse poder, quem que vai dar? É o Espírito Santo. Para que não chova durante os dias em que profetizarem. Então, elas vão profetizar. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. E o seu cadáver ficará esticado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então, elas vão profetizar na grande tribulação. Está falando das 2 testemunhas, que serão usadas grandemente pela ação do Espírito Santo na vida delas. A quarta e a penúltima coisa que o Espírito Santo vai agir na grande tribulação é a regeneração. A regeneração como obra do Espírito Santo. Se haverá crentes convertidos, e haverá sim, na época da grande tribulação, a regeneração e essa obra é do Espírito, como no Antigo Testamento. Então, haverá regeneração, haverá convertidos, e esses convertidos e esses regenerados vai acontecer mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Há um texto que a gente conhece muito bem, e apenas vou fazer referência a ele, é o texto do diálogo de Jesus com Nicodemos. No capítulo 3, do versículo 3 ao 6, e Apocalipse capítulo 7, de 1 a 3, é que mostra no diálogo de Jesus com Nicodemos, ainda era num período da lei, porque a graça, a igreja nasceu em Atos 2. Então, aquele diálogo ali, que Jesus teve com Nicodemos, é um diálogo no contexto da lei. A gente entende que o último profeta do Velho Testamento foi João Batista, o evangelista, e não o apóstolo, o que escreveu o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Então, não é esse. O último profeta foi João Batista, o evangelista. Naquele período que Jesus conversou com Nicodemos, é no período da lei. E ele apresentou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Foi exatamente esse contexto que era o contexto do Velho Testamento e que será o contexto da grande tribulação, sem batismo, sem formação de corpo, porque no Velho Testamento não tinha corpo, porque não tinha um Cristo, Cristo não tinha vindo ainda. Na grande tribulação também não tem corpo, mas tem ação do Espírito Santo na vida dos salvos. Então é importante a gente entender. Então a salvação será pelo Espírito, pelo ministério do Espírito Santo de Deus. É muito importante isso, a gente entender. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 7, diz o seguinte: então ouvi o número dos que foram selados. Olha bem, esses foram selados. Lembra dos 144 mil? Quem selou eles? O Espírito Santo de Deus. Foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso é ação do Espírito Santo de Deus. É importante isso, a gente entender. Então, judeus e gentios, salvos na tribulação, eram eleitos.
Nós não podemos dizer que todos os eleitos vão subir com a igreja, não. Os salvos na grande tribulação, judeus e gentios, eles foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Ele nos elegeu antes que o mundo existisse. Os salvos na grande tribulação também são eleitos. Em Mateus 24, versículo 22, confirma o que eu estou falando. Olha a parte teológica. Diz assim: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, tais dias serão que abreviados. O que Mateus quer dizer para nós? Se as aflições desse período persistissem, ninguém seria salvo, ninguém sobreviveria à grande tribulação. Mas, por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados, ou seja, poupados da destruição total. Então, fala dos eleitos. Então, grave bem, queridos amados, que os salvos na grande tribulação são também eleitos como nós. Assim serão regenerados como no Antigo Testamento, né? E lhes darei um só coração e um espírito novo, porém, dentro deles. Isso vai acontecer. E a última verdade, na ação do Espírito Santo na tribulação, é que o Espírito Santo dará poder na tribulação para suportar as provas. Aqueles crentes que não vão negar o nome de Cristo, aqueles crentes que vão morrer por causa da sua fé. Nós estudamos aqui que muitos serão mortos, as suas almas estarão debaixo do altar nos céus, clamando por justiça. Esses crentes, eles suportaram, ou vão suportar, as tribulações, o não negar o nome de Cristo, pelo Espírito Santo na vida deles. É como hoje. Nós suportamos, nós não negamos a nossa fé. Então, o que age em nós? Igreja, o Espírito Santo. Então, do mesmo jeito, o Espírito Santo vai agir na grande tribulação. E a última verdade é que o Espírito Santo vai capacitar o pessoal da tribulação sobre a oração. O Espírito Santo vai incitar eles na oração. Olha como é importante isso. Diz Mateus 24, versículo 20, diz o quê? E orai. Olha aí, e orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno e no sábado. Então, haverá o quê? Uma ação do Espírito Santo na vida deles, crentes na grande tribulação, para que eles orem, que eles busquem a Deus em oração. Então, o que a gente pode concluir é que o Espírito Santo, aqueles que vão se converter, não é apenas pelos livros que vão ficar, pelas Bíblias, né? pelas literaturas evangélicas, não. Mas o Espírito Santo estará agindo, não como um corpo chamado igreja, mas como ele agiu no Velho Testamento, ele agirá também na grande tribulação. Vai falar sobre o novo nascimento, vai falar sobre a regeneração, e aqueles que foram eleitos irão se converter por meio da pregação dos 144 mil e de outros meios também que Deus vai usar. Então é importante nós entendermos isso. Ok, queridos? Eu espero que eu tenha respondido a pergunta que os irmãos fizeram para nós. Tudo certinho? Foi o Tiago que fez essa pergunta, né? Eu espero que tenha ficado claro sobre a ação do Espírito Santo na grande tribulação. Que Deus nos abençoe nessa nossa primeira parte. Amém? Vamos falar hoje à noite, dando continuidade na ordem cronológica dos fatos da nossa apostila, certo? Hoje à noite a gente vai falar sobre nós falamos só dando uma retrospectiva, porque nós já falamos da quarta trombeta, né? A gente falou que a quarta trombeta, o sistema solar é atingido. E eu estava olhando exatamente, eu fico pensando a temperatura, né?
o melanoma, né? Doença de pele. Como é que vai acontecer isso na grande tribulação? Então, a gente viu isso na aula passada a respeito da quarta trombeta. E a gente viu que na quarta trombeta, no versículo do 12 ao 13, que diz assim, né? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte, não brilhasse tanto o dia como também a noite. E diz o seguinte, ó, então, olha como é interessante, vi e ouvi uma águia. Ele viu e ouviu uma águia. O que essa águia dizia? Diz que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz. Eu posso entender o estrondo dessa voz, o barulho que essa voz dessa águia fez. O que essa águia dizia? Ai, ai, ai. Interessante. Por que ela mencionou 3 vezes a palavra ai, ai, dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. E é interessante a gente entender o porquê. No versículo 12 do capítulo 9, ele fala dos 3 ais. Você pergunta, pastor, o que significa ais? Por que os 3 ais? Os 3 ais representam a quinta, a sexta e a sétima trombetas. Olha bem, a quinta, a sexta e a sétima trombeta. O versículo 12 do capítulo 9 diz assim, ó, o primeiro ai passou, pronto. Eis que depois dessas coisas, vem ainda 2 ais. Então, o que a gente entende, amado, e a grande pergunta é, o que são os 3 ais de Apocalipse? O que significa esses 3 ais? Eu quero dar uma explanação rápida. O que significa esses 3 ais que vão ainda acontecer na grande tribulação, onde a águia menciona, né, os 3 ais. Por que essa expectativa? Por que esse anúncio? O que significa a palavra ai aqui, né, no versículo 12? Ai significa tristeza, significa angústia e significa aflição. O que vai acontecer daqui para frente, nesses 3 anos e meio finais, que é a nossa 11ª aula, a gente vai ver tristeza, a gente vai ver angústia e a gente vai ver aflição. Nós não, né? Claro, nós estamos no céu, mas nós estamos estudando aqueles que ficarão na grande tribulação. Os 3 ais aqui de Apocalipse são o julgamento final que Deus pronuncia sobre os habitantes malignos da terra, a fim de estimulá-los ao arrependimento. Esses acontecimentos é Deus mostrando para os moradores da grande tribulação que eles se arrependam. Mas olha o que diz a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Diz assim, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, mesmo diante dos ais, mesmo diante dos acontecimentos, eles não vão se arrepender. Não haverá no coração dessa gente arrependimento. Haverá um coração duro, um coração pedrado. Se hoje as pessoas não querem se arrepender, imagina na grande tribulação. Também não querem, diante das catástrofes, dos acontecimentos. Então, os 3 ais são, de fato, uma época de grande angústia e aflição para aqueles que juraram fidelidade ao anticristo durante o fim dos tempos. Então, será momentos de grande aflição na grande tribulação. É interessante a gente entender que o número 7, ele tem um significado muito importante na Bíblia, né? Principalmente no livro de Apocalipse. E os 3 ais virão no final do período da tribulação, de 7 anos, pouco antes da segunda vinda de Cristo.
Os julgamentos de Deus durante a tribulação são descritos como que 7 selos abertos, um de cada vez. Nós tivemos 7 selos, estamos nas 7 trombetas, né? 7 selos. No último selo, 7 trombetas. Na última trombeta, é tocada pelo anjo, nós teremos o quê? 7 taças. Então, o número 7, no livro de Apocalipse, tem um significado. O 7º selo revela o quê? Os 7 julgamentos da trombeta. A 5ª e a 6ª e a 7ª trombetas são chamadas de quê? De 3 ais. Como diz o Apocalipse 8:13, fala sobre isso, né? Os 3 ais finais, dos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Então, os julgamentos da primeira, da segunda e da terceira e quarta trombetas afetam as coisas essenciais da vida. Então, as trombetas tocadas afetaram o quê? As árvores, plantas, falta comidas das plantações, falta comida que vem do mar. É destruído o sistema de transporte para abastecimento e falta água para beber. Imagina a secura, a sede incontrolável, onde as pessoas querem beber água e não tem água potável, água gostosa. Você já passou por essa experiência de querer água e não ter água? Então, na grande tribulação, as pessoas vão sofrer essa necessidade e não vai ter. E, finalmente, falta luz, diz o texto, encurtando a produtividade de tudo, porque se não tem luz, não tem produtividade. Será reduzida drasticamente na grande tribulação. Essa é a 4ª trombeta. A 5ª trombeta, diz o capítulo 9, versículo de 1 a 12, tem como tema, quando o anjo toca a 5ª trombeta, em Apocalipse, na última metade da grande tribulação, na última metade da 70ª semana de Daniel, 3 anos e meio, a Bíblia fala de demônios. Demônios soltos do abismo para atormentar os moradores da terra. Dá para imaginar isso. Hoje, os demônios, eles agem de forma invisível. Demônios, anjos que caíram, né, junto com Lúcifer. Essa parte dos anjos. Mas o que a gente entende é que nesse período, eu creio que esses demônios que serão soltos, eles são demônios visíveis, claro. Eles terão ação de poder maligno na grande tribulação. Então o anjo toca a trombeta, lembra? Esse tocar é a ira de Deus sobre os moradores da grande tribulação, na terra. Vamos ler o texto, porque é importante nós lermos esse texto e tirarmos algumas lições para nós. Apocalipse 9, de 1 a 12, diz assim, ó: o 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Opa! Uma estrela que tinha acesso ao céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E foi-lhe dada a chave. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Versículo 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro,
e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Os seus dentes, como dentes de leão. Tinham coraças, como um coraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens, por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. E o versículo 12. Primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então, eu quero pontuar algumas coisas importantes desse texto. Primeira coisa que me chama a atenção é o versículo primeiro. Ele fala a estrela caída do céu. Então, vamos identificar que estrela é essa. Nós entendemos que se refere aqui, essa estrela, a Satanás. Essa estrela que cai do céu é Satanás. E que é o resultado de quê? Da guerra no céu. Capítulo 12, versículos 7 a 9, fala dessa guerra no céu. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, olha, contra Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Então ele cai. Ele não vai mais ter acesso ao céu. Então essa estrela que cai do céu é Satanás. E diz, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então nós entendemos que essa estrela que cai do céu é Satanás. E os versos 2 e 3, ele passa a abrir o abismo para soltar forças demoníacas. É dado a ele a chave. Ele vai ter permissão para abrir esse abismo. Olha aí, ele solta o quê? Forças demoníacas contra todos que não têm o selo de Deus. Os selados, não. É importante entender isso. Isso foi profetizado por Isaías, no capítulo 14, versículo 12, e Lucas 10 e 18. Diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, Isaías 14, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, versículo 12. E Lucas 10 e 18 diz assim, mas ele lhe disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. É exatamente nesse momento que vai acontecer no período da grande tribulação. O versículo 2, ele menciona poço do abismo. O que significa isso? Simboliza a prisão e o lugar das trevas, no qual os espíritos rebeldes estão reservados para o dia do julgamento. A gente nem imagina, queridos, que esses demônios, essas forças malignas, esses demônios, se estivessem soltos na nossa época. Por que eles estão presos? Por que eles estão nesse abismo? Eles serão soltos exatamente nesse momento. 1 Pedro 3 e 19, Judas 6, eles falam exatamente desses anjos caídos, demônios extremamente perigosos que serão soltos na grande tribulação. O texto diz assim, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, são esses, estão guardados sob trevas, eles não estão soltos, né? Em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, é importante entendermos, então, esses demônios estão presos, eles serão soltos na grande tribulação. Então, de tão perigoso que eles são, de tão ferozes que eles são, eles estão presos para serem soltos na grande tribulação. O versículo 3, ele fala de gafanhotos.
Quem são esses gafanhotos? Provavelmente é uma descrição figurativa que eu entendo aqui, né? Usando uma linguagem de aparência feia, né? Um gafanhoto. Eu creio que aqui não era gafanhotos, insetos, como a gente conhece aqui. Eram gafanhotos. Já tivemos um tempo desse aqui na Argentina, aqui até no Rio Grande do Sul, muitos gafanhotos comendo a safra, comendo legumes aqui, tanto dos argentinos quanto aqui, estão com também dos gaúchos. E alguns falaram, mas aqui já é a grande tribulação, já chegamos. Não, não, não. Não foi a grande tribulação e ainda não é a grande tribulação. Então, a ideia aqui de gafanhotos não é a ideia de insetos, como nós conhecemos, mas a ideia aqui de gafanhotos é a ideia de demônios. Aqui são demônios. Geralmente, estes não são aceitos como gafanhotos literais, por causa de sua descrição e porque vem do abismo. E tem um senhor demoníaco, diz Apocalipse 9:3, do 7 ao 8, versículo 11. Ele tem um chefe, ele tem um dono, ele tem um comando. Então aqui não é gafanhoto, são demônios. Essas criaturas podem prejudicar apenas as pessoas que não têm que não tem na fronte o selo de Deus. Esses não vão tocar, porque Deus não permite que eles sejam tocados até então. Diz a Bíblia aqui, versículo 4, diz o seguinte: e foi-lhe dito que não causasse dano à erva verde, nem a qualquer coisa verde, erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, aqueles que possuem o selo de Deus, quem são eles? A gente sabe disso. Foram 144 mil selados. Eles não serão tocados, porque Deus não permite até então. Ou possivelmente também todos os crentes durante aquele período que também receberá o selo do Espírito Santo na vida deles, como 144 mil. Então a gente precisa notar bem que as nações desses demônios, elas são limitadas por Deus. Então o que a gente entende? É que o Deus que nós cremos, o Deus que nós amamos, é um Deus soberano. O Deus da Bíblia, ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre o inferno. Ele tem poder sobre qualquer hoste do mundo, do planeta. É Deus. O diabo só tem ação quando Deus permite. A gente viu isso na semana passada a respeito de Jó. É Deus, é o Deus que nós cremos. Versículo 4, ele tem um limite. Ele não pode causar dano à erva verde. Diz o versículo 4, ele tem um limite. Não pode atacar os selados por Deus. Todos selados não serão atacados por Deus até segunda ordem. Não pode matar, somente atormentar. Os 144 mil vai ter esse privilégio. Seu tempo de atuação é um tempo limitado. E a Bíblia menciona, né? Ele só vai agir 5 meses, né? Olha aí, ele tem um período de tempo. Os versos 5 e 10 mostra isso. Ele tem um tempo de ação. Não são 5 meses e um dia, não são 5 meses e 3 horas, são exatamente 5 meses a ação desses demônios na grande tribulação. Os demônios têm um rei ou um chefe. Olha o versículo 11. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. O que significa esses nomes? Significa destruidor. É aquele que vem para destruir, para eliminar, para matar, para destruir as pessoas. Este é o mesmo que recebe a chave do 9:1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dado o quê? A chave do poço do abismo. É o mesmo que recebe essa autorização, essa chave para abrir o poço do abismo. Conforme Lucas, capítulo 8,
Versículo 31. O abismo é o lugar de moradia dos demônios. Lucas diz assim, ó, rogavam-lhe que não os matasse. Não, rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Você lembra dessa história? Onde Jesus expulsou os demônios que estavam no Gadareno, lembra disso? Né? O endemoniado Gerazeno, podemos melhor dizer assim. Então ele diz, olha, não mande para o abismo. Por quê? Porque é um lugar que assustava os próprios demônios. Então Lucas ele menciona esse lugar que é chamado abismo. Então eu creio que eu espero que tenha entendido até aqui, até a quinta trombeta, ok? A sexta trombeta, no capítulo 9, versículo 13 ao 21, nós entendemos que quando o anjo toca a trombeta, diz a Bíblia que a terça parte dos homens são mortos. Através de quê? Pelo exército de 200 milhões de demônios. Queridos, que coisa medonha, que coisa triste. 200 milhões de demônios estarão soltos aqui na terra. No versículo 13 ao 21, fala desses demônios. O texto é bem claro a esse respeito, certo? Eu vou passar aqui o texto só para a gente entender algumas coisas importantes desses 200 milhões de demônios. Há muitas especulações. Quem são esses demônios? O que significa esses demônios aqui? Então, o julgamento da quinta e da sexta trombetas são distintas, porém tem uma semelhança principal. Qual é a semelhança principal? Os versos 13 e 14 dizem essa semelhança. Diz assim, ó, o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Mas por que ele menciona isso? Ambos tratam de ataques de demônios contra a humanidade. Por isso que há uma semelhança, né, desses demônios, porque eles atacam a humanidade. As ações dos demônios são controladas e limitadas pela vontade permissiva de Deus, não pela vontade perfeita, porque Deus o mal não vem dele, mas ele permite que isso aconteça, para que os moradores da terra se arrependam, né? Tenham contrição e volte para Deus. Esses quatro demônios mantidos presos e agora soltos parecem ser mais perigosos do que todos os outros. Nós vemos o texto de 1 Pedro 2 e 4 e de Judas 6 e 7, são anjos que estão presos, estão guardados, diz a Bíblia, sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, são mais perigosos do que os outros, ok? Versículo 14, ele fala, demônios presos junto ao rio Eufrates. Mas por que a Bíblia menciona o rio Eufrates? O versículo diz assim, ó, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Aqui cabe uma pergunta importante. Mas por que o rio Eufrates? Por que não no Ceará? Né? Não porque no Rio Grande do Sul, nos Estados Unidos. Não porque aqui no rio Eufrates? Por que ele menciona exatamente no rio Eufrates? Vamos dar algumas explicações importantes o porquê no rio Eufrates. Primeiro, significa que nessa área aqui foi localizado o Jardim do Éden, onde houve o primeiro ataque satânico contra a humanidade. Então é por isso que ele menciona aqui o rio Eufrates. Foi o primeiro ataque demoníaco aqui contra a humanidade, foi nessa localidade. Também o rio Eufrates
era o local da antiga Babilônia, que era a fonte de todas as abominações. Diz Apocalipse capítulo 17, versículo 5, diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, o mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Nós vamos falar sobre a meretriz, né, a grande meretriz, a Babilônia, posteriormente. Mas é exatamente isso que o texto diz, né? Então, é o lugar da antiga Babilônia, que era a fonte de todas as abominações. E que tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. A gente vai identificar, você deve imaginar quem é essa Babilônia, essa grande meretriz, que a gente vai identificar com clareza, repito, posteriormente. Mas aqui a gente pode dar um toque rápido sobre isso. Diz Apocalipse 18:2, diz assim, ó: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então a gente vai ver aqui Babilônia eclesiástica é essa posteriormente. Então Deus autoriza sua soltura. Os 4 demônios são soltos no tempo exato, determinado por Deus para a sua atuação destruidora. Então, eles são soltos porque Deus permite, porque Deus determina que eles sejam soltos. Mas eles têm o quê? Uma ação limitada. A gente entende aqui, queridos, que o calendário de Deus será extremamente obedecido, porque Deus ele é preciso no que diz. Então é importante entender isso. Diz o versículo 15: foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então esses demônios serão soltos. E a terça parte dos homens será morto na grande tribulação. O exército, que a Bíblia fala aqui, quando nós denominamos aqui 200 milhões de demônios, tem sido explicado, queridos, de várias maneiras e de várias formas, por aqueles que estudam a profecias, por aqueles que estudam escatologia. Então, nós temos N informações, pensamentos a respeito desses 200 milhões que nós denominamos de demônios. Então, como é que é o cálculo? O versículo 16 diz assim, ó: 20 mil vezes 10 milhares. Então, qual é o cálculo? 20 mil vezes 10 milhares, qual é a quantidade? 200 milhões. Então, qual é a interpretação de algumas pessoas sobre esses 200 milhões? Primeira interpretação: alguns entendem, algumas pessoas interpretam que é um exército de homens atacando do Oriente ou Ásia. Por exemplo, como a China, Japão, Coreia, Vietnã, Índia, Paquistão e outros países. Então, alguns entendem que esses 200 milhões é um exército numeroso, homens que atacam da China, do Japão e de outros países. Então, alguns entendem que é isso. Então, a gente vê interpretações dessa maneira. Eles dizem que a descrição dos cavalos, aqui que o texto fala, é uma descrição figurativa, usando a linguagem de aparência, para denotar armamentos modernos de guerra. É claro que João não podia falar de tanques, João não tinha essa visão de tanques, ele acha que esse aqui é figurativo, essa escola que pensa assim, né? João não podia falar de mísseis, bombas atômicas, etc., usando a terminologia moderna. Por isso que eles acham que aqui são homens, é um exército extremamente numeroso, 200 milhões de soldados. E eles dizem que os resultados, como fogo, fumaça, enxofre, talvez sejam
eles imaginam hoje, radioatividade, né? Que é a liberação de uma energia invisível, chamada de radiação ionizante, que atravessa o ar e as paredes. Então, eles acham que João está se referindo a isso, que vai acontecer na grande tribulação. E grande mortandade, matança, de uma terça parte da humanidade seria o que esperaria numa guerra atômica. Então, alguns pensam que vai acontecer a terceira guerra mundial. Então, eles fazem referência a isso, certo? Então, essa escola pensa assim, que não são demônios, é um exército de 200 milhões de pessoas, de soldados, vindo de vários países do mundo para se associar ao trio satânico na grande tribulação, ok? Outras pessoas entendem que os 200 milhões são um exército de demônios soltos do inferno que ajudarão a destruir a humanidade incrédula contra Deus. Devemos lembrar que os nomes Abaddon e Apolion de Satanás têm um significado de destruidor. Então, essa é uma escola. Uma outra escola que pensa é que uma terceira interpretação, sustentada por alguns, entende que os 200 milhões são um exército humano do norte, Rússia e seus países aliados comunistas. Essa não é a nossa escola. A nossa escola é essa. Nós queremos que, de fato e verdade, são demônios. Mas alguns acham que esse 200 milhões é um exército humano, que esse exército vem do norte, Rússia e seus países aliados comunistas. E eles usam Ezequiel 38 e 39 para mostrar a guerra de Gog em Magog. Magog é uma região, Gog é uma pessoa. Então, eles acham que esses demônios é a guerra de Gog em Magog. Nós sabemos, só para a gente ter uma ideia rápida, de que essa luta de Gog e Magog vai acontecer, queridos, no final do milênio, onde haverá a rebelião final. Porque Gog significa aquele que é supremo. Ele se refere a uma pessoa descrita como um príncipe da terra de Magog, que é o último anticristo. Ele vai ser solto no final da grande tribulação, ele vai ser preso no começo da grande tribulação, e depois ele vai ser solto no final do milênio, e nós chamamos de rebelião final com aqueles que vão se rebelar contra Deus. Então, haverá um ataque contra o rei Messias, quando no final do milênio haverá essa grande batalha final, e depois dessa batalha, ele será lançado no lago de fogo e haverá o julgamento do trono branco. Então, essa guerra, Gog e Magog, ela não acontece hoje. Alguns acham que é uma guerra entre Rússia e a Ucrânia. Não, não. Nós não estamos na grande tribulação. E nós não estamos no final do milênio. Essa guerra vai acontecer no final do milênio, e nós veremos aqui, tanto nos slides, né, na apresentação dos slides pela irmã Sulamita, como também no significado dessa guerra. Não confunda com a guerra do Armagedon, que vai acontecer no final da grande tribulação, quando o anticristo e a sua gangue estará perseguindo a nação de Israel. Jesus vem do céu com a sua igreja e vai matar a humanidade ímpia, com o sopro da sua boca. E eu vou repetir aqui. E que o sangue dos humanos darão nas rédeas do cavalo. Ali é a guerra do Armagedon. E veremos isso posteriormente. Mas Gog e Magog é no final do milênio. E, repito, é a rebelião final. Nenhum desses acontecimentos horríveis que vai acontecer na grande tribulação leva os homens ao arrependimento. A gente percebe como o ser humano, ele tem um coração duro, ele tem um coração pedrado. O ser humano tem um coração gelado. Hoje, as pessoas
com menos tribulação, né? Não tem demônios soltos. As pessoas não querem nada com Deus. Mais ainda na grande tribulação. Diz a Bíblia, no versículo 20 e 21, diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios. Os demônios serão adorados. E os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver. Diante de tudo isso, o ser humano, na grande tribulação, vai continuar adorando esses ídolos mudos. Como hoje, as pessoas adoram um pedaço de pau, um pedaço de gesso, que não fala, que não escuta, que não anda. Então, na grande tribulação, acontecerá também. E a Bíblia diz exatamente isso, versículo 21. Nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Não haverá arrependimento. Então, nessa ocasião aqui, somente uma arma será utilizada. É o fogo divino. Esse é o clímax da última batalha contra Satanás que vai acontecer. Então é importante nós entendermos isso, ok? Não se arrependem dos seus assassinatos, crime de violência, diz a Bíblia, feitiçaria, espiritismo, em todas as suas manifestações, necromancia, tudo isso vai ter na grande tribulação. Diante de tudo isso, né, magia, horóscopo, tarô, macumba, prostituição, todas as concupiscências sexuais, pornografias, adultérios, fornicações, etc. Nada disso, diante de tudo isso, o povo, na grande tribulação, não vai se arrepender. Vai continuar com o coração duro e pedrado. E certamente toda essa gente que não vai se arrepender vai ser morto pelo sopro da boca de Cristo, quando ele vem com a sua igreja do céu de Sião, para estabelecer um reino milenar. Ele vai matar essas pessoas e Satanás será preso por 1000 anos. No capítulo 10, nós veremos na próxima aula, que é um capítulo parentético. Na próxima aula, a gente vai abrir um parêntese e fechar o parêntese. Porque o capítulo 10, até o 11, versículo 14, ele não diz respeito na sequência das trombetas, certo? Então, a gente vai abrir um parêntese. Então, na próxima semana, nós estudaremos, nós chamamos de capítulo parentético, que é o capítulo 10, do 11 até o 14, que são capítulos parentéticos entre a sexta e a sétima trombeta. Então, a gente vai ver a sexta trombeta, depois a sétima trombeta, e a gente vai entrar nos últimos acontecimentos, que são as 7 taças da grande tribulação. Mas isso nós veremos posteriormente na nossa na ordem cronológica, escatológica do nosso estudo. Nós ficaremos até aqui e vamos abrir espaço para perguntas e dúvidas.